Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de raciocínio lógico focado no concurso da Prefeitura de Salvador, Bahia, concurso para a área de saúde, edital agora de 2024, organizado pela banca IDECAM. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, eu sou perito criminal e professor de raciocínio lógico e matemática para concurso, e nessa aula eu vou resolver com vocês questões da banca IDECAM envolvendo o assunto de operações com conjuntos. Essa aula vai servir para todos os níveis, né? Nível superior, nível médio, nível técnico, para quem vai prestar esse concurso ou qualquer outro concurso organizado pela banca IDECAM ou outra banca, tá? Porque esse assunto é bastante cobrado em provas de concurso. Tranquilo? Então vamos colocar a mão na massa. Só lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo eu sempre deixo aí o link do resumão de raciocínio lógico e matemática para concurso, para quem quiser fazer o download gratuito, o link do meu curso Exatas Express, onde eu tenho uma trilha específica só de aulas com questões resolvidas da banca IDECAM. O link vai estar aí na descrição. Vou deixar também a playlist com todas as aulas que eu já gravei focadas na banca IDECAM e o link do meu grupo no WhatsApp para quem quiser fazer parte, beleza? Então vamos lá, vamos resolver a nossa primeira questão, ó, 2024, banca IDECAM, considerando os conjuntos A igual a -2, -1, 0, 1, 5, 7, 8 e B igual a -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o conjunto de elementos A intersecção com B é. Então vamos lá. Nós temos aqui uma questão típica de operações com conjuntos. Então eu tenho o conjunto A e o conjunto B. E a questão, ela quer saber qual é o conjunto formado pela intersecção do conjunto A com o conjunto B. Beleza? Galera, o que é a operação intersecção entre dois conjuntos? A intersecção entre dois conjuntos nada mais é do que o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto e também pertencem ao segundo conjunto, tá? Então, os elementos da intersecção, eles fazem parte dos dois conjuntos simultaneamente, tá? Então, a intersecção do conjunto A com o conjunto B vai ser o seguinte conjunto. A intersecção com B vai ser o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O -2, ele pertence ao conjunto A, ou seja, ele é um elemento do conjunto A e também é um elemento do conjunto B. Então, o -2 faz parte da intersecção. Agora, o -1, ele está aqui no conjunto A, mas não está em B. Então, o elemento -1 não pertence à intersecção, não faz parte da intersecção. O 0 também está em A, mas não está em B. O 1, ele está em A e está em B, então faz parte da intersecção. O 5, ele está em A e também está em B. O 7, ele está em A, também está em B. E o 8 também. Então, esses elementos que eu destaquei em amarelo são os elementos da intersecção, né? Que estão dentro do primeiro conjunto e também estão dentro do segundo conjunto. Então, vamos relacionar eles aqui, ó. Então, eu tenho o -2, o 1, o 5, o 7 e o 8. É isso, né, pessoal? Tem mais algum outro elemento? Não, né? Então, a intersecção com B é o conjunto formado pelos elementos -2, 1, 5, 7 e 8. Então, nosso gabarito aqui na letra C. Tranquilo? Questão bem direta, bem tranquila, né? Mas se a questão ela pedisse, galera, ao invés da intersecção, a união, né? Como que a gente calcularia essa operação de união entre o conjunto A com o conjunto B? O que é o operador união? A união entre dois conjuntos nada mais é do que o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto ou que pertencem ao segundo conjunto. Ou seja, galera, a união nada mais é do que a reunião, a junção dos elementos do primeiro conjunto com os elementos do segundo conjunto, tá? Então vamos juntar, né, os elementos desses dois conjuntos no conjunto união. Então, como que ficaria a união com B? Então, eu vou colocar aqui, ó, os elementos do conjunto A, que é o -2, né, que está em A e também está em B. Eu vou colocar aqui, ó, o -1, que está em A, mas não está em B. Vamos colocar o 0, que está em A e não está em B. Vamos colocar o 1, que está em A e está em B. Depois, vamos colocar o 2, que está em B, mas não está em A. O 3, que está em B também, mas não está em A. O 4, que está em B e não está em A. O 5, que está nos dois. O 6, que está em B, mas não está em A. O 7, que está nos dois conjuntos. E por último, o 8, que também está nos dois conjuntos, né?
E você percebe que eu não precisei, por exemplo, repetir o 8 aqui, ó. Porque esse elemento que está aqui, o 8, ele é o mesmo elemento que está aqui, né? É o mesmo elemento, então não faz sentido a gente repetir elementos, tá? Então a operação de união entre dois conjuntos nada mais é do que a junção dos elementos dos dois conjuntos dentro de um único conjunto, tá? Então vamos ver se eu não pulei nenhum elemento, né? O -2, -1, 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso, galera. Então a gente trabalhou nessa questão a operação intersecção e a união entre dois conjuntos, beleza? Vamos avançar, próxima questão, questão de número 2. E se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem já está inscrito, deixa o comentário, compartilha esse conteúdo. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso Exatas Express, que é um curso focado em resolução de questões, para você treinar bastante, chegar com segurança para a sua prova, o link vai estar aí na descrição. E nesse meu curso você vai encontrar uma trilha específica só de questões da Banca Idecam, beleza? Então vamos lá, questão de número 2. Há três conjuntos. Conjunto A, que é esse conjunto, conjunto B e o conjunto C. Com relação a esses conjuntos, Paulo, um estudante de lógica, fez as 4 afirmações seguintes. 1. A união com B menos C igual a alfa, beta, ômega, eta e delta. Essas letras gregas aí, né? Então vamos lá, agora a gente vai fazer a união do A com B menos o C. Vamos colocar o operador diferença entre conjuntos. Então vamos escrever aqui, ó, A união com B menos o C. Vamos ver se isso daqui realmente é igual a isso daqui. Vamos lá, galera. O que é A união com B? A união com B vai ser a junção dos elementos do conjunto A, né, desse conjunto, com os elementos do conjunto B. Então a gente vai juntar esses elementos em um único conjunto, chamado A união com B, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o A união com B nesse conjunto aqui. Vamos lá. Então aqui dentro eu vou colocar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, né? Então vai ser o alfa, nós vamos ter o π, nós vamos ter o beta, nós vamos ter o delta, que é essa letra aqui, o lambda, que são todos elementos do conjunto A, né? Eu coloquei aqui. Do conjunto B, nós vamos ter o ômega, o lambda, que também está no A, né? Nós temos essa outra letrinha aqui, ó, eta, e depois o delta, que eu já coloquei. Tranquilo? Então, vou fechar aqui. Esse é o meu conjunto A união com B. E aí eu vou fazer menos o conjunto C. Mas qual que é o conjunto C? O conjunto C é esse daqui, né? Ó. Então, nós temos epsilon, π, depois que si, essa letra aqui estilizada, né, que eu não consigo fazer direito, e o lambda, tá? Então, o que é o operador diferença entre conjuntos? Essa aula você vai ver, né, união, intersecção e a diferença entre conjuntos, tá? A diferença entre conjuntos, pessoal, eu vou tirar do primeiro conjunto os elementos do segundo conjunto, ou seja, eu vou olhar para esses elementos que está aqui e vou excluir, eu vou tirar desses elementos, né, desse conjunto, esses elementos aqui, ó, tá? Então eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho esse elemento aqui, galera? Não, né? Então não faz sentido eu tirar ele daí, porque ele não está aí dentro, né? Depois, eu tenho esse elemento aqui? Tenho, né? Tá aqui, ó. Então eu vou excluir ele daqui, beleza? Depois, eu tenho esse elemento aqui, ó, que é o que se dentro do A união com B? Não. Então também não faz sentido eu tirar, tá? Depois a gente tem o lambda, que está aqui, ó. Então a gente exclui o lambda, tá? E aí o que sobrar vai ser o A união com B menos o C, tá? Então o que vai sobrar disso daqui, galera? Vamos colocar aqui, ó. Vai ser o alfa, né? Esse elemento aqui. Vai sobrar o beta, o delta, o ômega e o eta, tá? Então vamos escrever aqui alfa, beta, delta, ômega e o eta. Beleza? Esse é o conjunto A união com B menos C. E isso daqui que a gente encontrou é igual a isso, galera? Vamos ver. Alfa, beta, delta, ômega e eta. Tá certo, né? Só inverteu a ordem aí, mas a ordem não é relevante, tá, pessoal? O que importa é se os elementos são os mesmos, tá? E realmente são os mesmos, né? Então, portanto, de fato, A união com B menos o C é esse conjunto, então isso daqui é uma informação verdadeira.
Tranquilo? Vamos apagar aqui para prosseguir. Vamos lá. O item 2, o que ele está falando no item 2? C intersecção com B menos A é igual ao conjunto vazio? Vamos lá. Então vamos reescrever aqui o que ele está falando. C intersecção com B menos o conjunto A. Vamos lá. Vamos ver o que é isso daqui. Ó. Primeiro, quem que é o C intersecção com B? Vamos fazer o C intersecção com B. O C intersecção com B vai ser o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto C e também pertence ao conjunto B. Então tem que pertencer a esse conjunto e também tem que pertencer a esse conjunto. Vamos ver. O ômega está em B, mas não está em C, então não faz parte da intersecção. O lambda está aqui e está aqui, então faz parte da intersecção. O eta está em B, mas não está em C. E o delta está em B, mas não está em C. Então, de todos esses elementos aqui, o único que está em B e também está em C é esse elemento aqui, né? Que é o lambda, tá? Então, C intersecção com B é o conjunto formado pelo elemento lambda. Beleza? E aí eu vou fazer menos o A, tá? Ou seja, vamos rever mais uma vez aqui como que nós fazemos a operação de diferença entre conjuntos. Eu vou pegar esse conjunto e tirar os elementos desse conjunto, tá? Excluir os elementos desse conjunto, simples assim. Então eu vou pegar esse conjunto, que só tem um elemento, que é o lambda, né? E tirar os elementos do A. E o conjunto A, ele tem o lambda aqui. Então eu vou excluir esse cara daqui, vai sobrar o quê, galera? Vai sobrar nada, né? Ou seja, vai sobrar o conjunto vazio, que a gente pode representar assim ou assim, tá? Poderia aparecer na questão assim também. Tranquilo? Então isso daqui também é uma informação verdadeira. Ele está falando que, de fato, o C intersecção com B menos o A resulta no conjunto vazio. E isso é uma verdade. Tranquilo? Vamos para a próxima. O item 3. B menos o C intersecção com A igual ao conjunto formado pelo elemento ômega. Vamos lá. Quem que é o B menos o C? B menos o C intersecção com o conjunto A. Vamos lá. B menos o C, eu vou pegar o conjunto B, certo? Ou seja, esse conjunto aqui, ó, e tirar os elementos do conjunto C. Tirar esses elementos aqui. Então vamos lá. Quais elementos do C que está dentro do B, galera? É só o lambda, né? Esse elemento aqui, ó. Então eu vou tirar esse cara daqui, ó. Tirando esse cara daqui, que pertence ao conjunto C, o que restar aí vai ser o B menos o C, tá? Então eu vou ter aqui B menos o C é o quê? Vai ser os elementos do conjunto B e excluídos os elementos do conjunto C. E quando eu excluo os elementos do conjunto C, vai sobrar para mim o ômega, que é esse cara aqui, o eta, que é esse cara, e o delta, que é esse cara aqui. Beleza? Esse daqui é o B menos o C. E aí eu tenho que fazer intersecção com o conjunto A. Mas o que é o A? É o alfa, o π, o beta, o delta e o lambda. Tá? Então a gente vai fazer a intersecção agora entre esses dois conjuntos. E o que resulta aqui? Vamos lá. Ó. A intersecção é o que mesmo? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Pertence ao primeiro conjunto e também pertence ao segundo conjunto. Tá? Então eu tenho aqui, ó, o ômega está nesse primeiro conjunto, mas não está no segundo. O eta está aqui, mas não está no segundo. Agora esse cara aqui, ó, o delta, está aqui e está aqui. Então, a intersecção entre esses dois conjuntos resulta no conjunto formado pelo elemento delta. Somente esse elemento aqui. Tranquilo? Vamos só melhorar isso daqui. E a questão falou para a gente que o resultado dessa operação entre esses conjuntos vai resultar no conjunto formado pelo elemento ômega. E não, né? Na realidade, o resultado dessa operação entre esses conjuntos vai resultar no conjunto formado pelo elemento delta e não ômega. Esse nosso item 3 está falso, está errado. Tranquilo? Beleza, agora por último, nós vamos ter a intersecção com C, união com B, e aí a gente precisa saber se realmente vai resultar nesse conjunto aí. Vamos lá. Ó. A intersecção com C, união com B. Vamos ver o que vai dar isso daí. O que é a intersecção com C? Vai ser o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto C. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. O que está em A e também está em C, galera,
O alfa está em A, mas não está em C. O π está em A e também está em C, então faz parte da intersecção. O beta está em A, mas não está em C. O delta está em A, mas não está em C. E o lambda está em A e também está em C. Então, a intersecção com C vai ser o conjunto formado pelos elementos π e pelo elemento lambda. Só esses dois elementos aí, né? E aí eu vou fazer a união desse conjunto com o conjunto B. Mas quem que é o B? Vamos colocar os elementos do B aqui, ó. É o ômega, o lambda, o eta e o delta. Beleza? Agora a gente une, né, esses dois conjuntos em um único conjunto, que é o conjunto união, a reunião entre esses conjuntos. Tranquilo? E aí o que vai resultar, galera? Vamos colocar aqui, né, os elementos π, lambda, depois eu vou ter o ômega, o lambda eu não preciso repetir, depois eu tenho o eta e o delta. Pronto. Esse daqui é o nosso conjunto união, tá? E vamos ver se esse conjunto aqui, ó, realmente é igual a esse conjunto. Vamos lá. Aqui eu tenho o ômega, tá aqui, beleza, bateu. Lambda tá aqui, bateu. O eta tá aqui, tá aqui. O delta tá aqui, beleza. Só que aqui eu tenho o π e aqui eu não tenho π, né, galera? Aqui eu tenho o xi, ó, que é a outra letra grega, tá? Então tá errado. Esse conjunto aqui não é igual a esse conjunto aqui. Portanto, esse item está errado, tá? O item 4 está falso, errado. Com base nesse caso hipotético, assinale a opção correta. Apenas as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Esse é o nosso gabarito, né, galera? Realmente as afirmações 1 e 2 estão corretas e a 3 e 4 estão erradas. Beleza? Então nós resolvemos aí duas questões da Banca Decan, tá? Eu procurei ir bem passo a passo para você entender essas operações entre conjuntos. A operação de união, a operação de intersecção entre conjuntos e a operação de diferença entre conjuntos. Esse assunto a gente tem que treinar bastante, tem que resolver muitas questões. Então, para quem tiver interesse, eu tenho meu curso aí com uma trilha específica só de questões da Banca Decan para você treinar bastante, chegar com segurança para a sua prova. E se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.